Que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje, voltaremos nossos corações para o Salmo 3, um cântico de Davi que ecoa através dos séculos, trazendo consolo e esperança em meio às tribulações. Este salmo, escrito durante um dos momentos mais angustiantes da vida de Davi, a fuga de seu próprio filho, Absalão, nos convida a refletir sobre a natureza da confiança em Deus quando enfrentamos oposição, traição e perigo. Ele nos ensina que mesmo nos vales mais sombrios, a presença e a proteção divinas são reais e acessíveis. Os convido a abrir sua Bíblia e a acompanharem comigo esta meditação edificante. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O Salmo 3, um lamento pungente que ecoa através dos séculos, nos transporta para o coração de Davi em um momento de profunda angústia. A narrativa deste cântico nos situa no contexto turbulento da rebelião liderada por seu próprio filho, Absalão. Imagine a cena. O rei, outrora vitorioso em inúmeras batalhas, agora se encontra em fuga, não de inimigos estrangeiros, mas de seu próprio sangue. A traição de um filho, a quebra de um vínculo sagrado, a ameaça ao seu trono e à sua própria vida, se combinam para criar um cenário de intensa aflição. A instabilidade política se soma à fragilidade emocional, gerando uma tempestade perfeita no íntimo de Davi. No entanto, em meio a essa turbulência, ele encontra um refúgio seguro, uma âncora inabalável, sua fé em Deus. O Salmo 3 não é apenas um registro histórico de um episódio na vida de Davi. Ele transcende o tempo e o espaço, tornando-se um guia atemporal para todos aqueles que enfrentam momentos de profunda provação. Ele nos ensina lições preciosas sobre a importância vital de clamar a Deus em meio ao sofrimento, de reconhecer sua proteção constante e de descansar na certeza de sua providência. Ele nos revela que mesmo quando nos sentimos cercados por inimigos e traídos por aqueles que amamos, a presença e o amparo divinos são reais e acessíveis. As palavras iniciais do Salmo, Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim, expressam a sensação avassaladora de estar encurralado. Em palavra multiplicado, não apenas denota uma grande quantidade de oponentes, mas também sugere a crescente intensidade da oposição. A imagem é de um cerco, um aperto que sufoca e ameaça consumir. Para Davi, essa ameaça era concreta. Absalão havia conquistado o coração do povo e marchava sobre Jerusalém com um exército. A dor da traição, a consciência do perigo iminente e a incerteza do futuro devem ter pesado sobre seus ombros como um fardo insuportável. A hostilidade não se limitava à presença física dos adversários. Ela se manifestava também em palavras cruéis e acusadoras, atingindo o âmago de sua alma. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Essa declaração não era simplesmente uma zombaria ou uma ameaça vazia. Era um ataque direto à fé de Davi, uma tentativa de minar sua confiança na proteção e no cuidado divinos. Essas palavras venenosas ecoavam em sua mente, intensificando seu sofrimento e o impulsionando a um profundo clamor por socorro. Este clamor inicial de Davi nos ensina uma lição fundamental e reconfortante: a legitimidade de expressar nossa angústia a Deus.
Ele não nos condena por nossos sentimentos de medo, tristeza, raiva ou desespero. Ao contrário, ele nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós, conforme nos assegura a palavra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Davi não tenta mascarar sua dor ou exibir uma falsa fortaleza. Ele a apresenta a Deus de forma transparente e honesta, buscando nele o consolo e o alívio. Ele reconhece sua vulnerabilidade e clama por ajuda, demonstrando que a fé não é a ausência de medo, mas a confiança em Deus em meio ao medo. A experiência de Davi ressoa profundamente com as diversas situações desafiadoras que enfrentamos ao longo da vida. Seja uma enfermidade debilitante que nos fragiliza, uma crise financeira avassaladora que nos assola, um conflito familiar doloroso que nos dilacera ou qualquer outra dificuldade que nos assombra, podemos, em algum momento, nos identificar com a angústia de Davi, nos sentindo cercados por adversidades que parecem insuperáveis e até mesmo confrontados por vozes internas ou externas que questionam a presença e a intervenção de Deus em nossas vidas. Nesses momentos de provação, o exemplo de Davi nos encoraja a clamar a Deus com sinceridade, a expressar nossa dor sem reservas e a buscar refúgio em sua presença confortadora. Ele é o nosso porto seguro em meio à tempestade, o nosso escudo contra os ataques do inimigo, a nossa rocha inabalável em tempos de incerteza. Em contraste gritante com a descrição inicial da angústia e da opressão que o assolavam, Davi eleva sua voz em uma poderosa declaração de fé e confiança. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Esta afirmação marca uma virada crucial no Salmo, uma transição da lamentação para a proclamação da confiança inabalável em Deus. Em meio à multidão de adversários que o cercavam e às palavras acusadoras que o atingiam como flechas envenenadas, Davi reconhece que Deus é seu refúgio seguro, sua fortaleza inexpugnável. A imagem do escudo é rica em significado e evoca a ideia de uma defesa impenetrável, uma barreira intransponível contra o mal. Deus se interpõe como um muro protetor entre Davi e seus inimigos, resguardando-o de todo perigo, tanto físico quanto espiritual. É uma imagem de proteção ativa e constante, uma presença que cerca e envolve. A expressão "a minha glória" revela que Deus é a própria fonte da verdadeira honra e dignidade de Davi. Em meio à humilhação da fuga, da traição e da aparente perda de seu reino, Davi encontra sua verdadeira identidade e seu valor intrínseco, não em suas posses ou posição terrena, mas em seu relacionamento íntimo com o Criador. Ele reconhece que sua glória não reside em conquistas humanas ou aplausos passageiros, mas na graça e no favor divinos. A frase "o que exalta a minha cabeça" sugere restauração, reabilitação e triunfo sobre a adversidade. Deus não apenas protege Davi do perigo imediato que o ameaça, mas também o levanta do abatimento, restaurando sua posição de honra e dignidade. Essa exaltação não se refere apenas a uma posição social ou política, mas também a um estado interior, uma renovação da esperança, da confiança e da alegria em meio à provação. É a certeza de que, apesar das circunstâncias contrárias, Deus tem o controle e conduzirá Davi à vitória. A fé de Davi não se manifesta apenas em palavras bonitas ou declarações teóricas. Ela se traduz em uma experiência viva e pulsante, uma comunhão constante com Deus. Ele declara com convicção: "Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte." A oração se torna o elo vital que conecta Davi ao divino, um canal de comunicação direta com o Criador. O Santo Monte simboliza a presença sagrada de Deus, um lugar de encontro, de revelação e de comunhão íntima.
Davi tem a profunda convicção de que Deus não está distante ou indiferente ao seu sofrimento, mas ouve atentamente o seu clamor e responde desde o seu trono celestial, manifestando seu poder e sua misericórdia. A certeza da resposta divina traz consolo imediato ao coração aflito de Davi e fortalece ainda mais sua fé. O versículo 5, com sua simplicidade e profundidade, nos revela a paz que Davi experimenta mesmo em meio à turbulência. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Em uma situação de perigo iminente, com a vida em risco e o reino à beira do colapso, Davi encontra a serenidade para se deitar e dormir tranquilamente, confiando plenamente na proteção e no cuidado de Deus. Essa paz que o invade não é fruto de uma negação da realidade ou de uma fuga dos problemas, mas da profunda convicção de que Deus está presente em cada detalhe de sua vida, sustentando-o e guardando-o. É a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que só pode ser encontrada na presença reconfortante de Deus. A experiência de Davi nos ensina uma lição fundamental e transformadora. A verdadeira confiança em Deus nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e serenidade. Quando reconhecemos que Deus é nosso escudo, nossa glória e nosso sustentador, podemos encontrar descanso e paz, mesmo em meio às mais violentas tempestades da vida. A oração se torna um refúgio seguro, um meio de lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, medos e preocupações, recebendo em troca a sua paz inefável, que acalma o coração e fortalece a alma. Fortalecido por essa profunda convicção na proteção divina, Davi expressa uma ousadia que transcende as circunstâncias ameaçadoras. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Essa declaração não é uma bravata vazia ou uma negação da realidade. É uma afirmação de fé enraizada na certeza da presença e do poder de Deus. Davi não ignora a magnitude da ameaça que o cerca. Ele a reconhece plenamente, mas a enfrenta com uma coragem sobrenatural, uma ousadia que só pode brotar de uma fé inabalável. A expressão 10 milhares de pessoas enfatiza não apenas o grande número de oponentes, mas também a intensidade da oposição. A imagem é de um exército vasto e hostil, cercando-o por todos os lados, buscando sua captura e destruição. No entanto, essa multidão ameaçadora não é capaz de abalar a confiança de Davi em Deus. Sua fé o capacita a olhar além das circunstâncias visíveis e a enxergar a realidade da presença e do poder divinos. Essa confiança não é passiva ou inerte. Ela o impulsiona a clamar a Deus por intervenção. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Esse apelo fervoroso expressa a profunda convicção de Davi de que a verdadeira vitória não provém de sua própria força, habilidade ou estratégia, mas exclusivamente do poder e da graça de Deus. Ele reconhece sua total dependência do auxílio divino e clama por sua ação em seu favor. As imagens vívidas e impactantes que se seguem, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios, são metáforas poderosas que simbolizam a completa e definitiva derrota dos oponentes. Ferir os queixos e quebrar os dentes representam a anulação da capacidade de ataque e de defesa dos inimigos, uma demonstração clara do triunfo de Deus sobre as forças do mal. Davi não está buscando vingança pessoal ou a satisfação de seus próprios desejos egoístas. Seu clamor é por justiça, pela manifestação do poder de Deus em favor do seu povo e pela vindicação do seu nome. Ele reconhece que somente Deus pode trazer a verdadeira libertação, restaurar a ordem e estabelecer a paz. O Salmo culmina com uma poderosa declaração de fé e esperança que ecoa através dos séculos. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção.
Davi reconhece com humildade e convicção que a salvação não provém de suas próprias forças, recursos ou estratégias humanas, mas exclusivamente de Deus. Ele é a fonte de toda libertação, o autor da salvação. Essa declaração finaliza o Salmo com uma nota de profunda esperança e confiança na fidelidade e na misericórdia de Deus. A bênção divina não se restringe apenas a Davi individualmente, mas se estende a todo o povo de Deus, abrangendo aqueles que confiam nele e buscam sua proteção. Essa bênção representa a plenitude da graça divina, a manifestação do seu favor e a garantia de sua presença constante. O Salmo 3, em sua totalidade, nos oferece um exemplo inspirador de como lidar com a angústia, o medo e a oposição. Davi, em meio a uma situação extremamente difícil e dolorosa, encontra refúgio seguro em Deus, expressa sua dor com sinceridade, declara sua confiança inabalável e experimenta a paz e a vitória que somente a fé pode proporcionar. Este salmo nos convida a seguir o exemplo de Davi, a buscar a Deus em meio às nossas dificuldades, a confiar em sua proteção constante, a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades e a descansar em sua providência amorosa. Ele nos assegura que mesmo nos momentos mais sombrios, a presença de Deus é real, seu poder é eficaz e sua bênção está disponível para todos aqueles que nele confiam. Após essa profunda reflexão sobre o Salmo 3, que nos mostrou a angústia de Davi, sua inabalável confiança em Deus e a certeza da vitória divina, somos convidados a responder a essa mensagem com um coração contrito e uma fé fortalecida. Assim como Davi clamou ao Senhor em meio à sua aflição, somos chamados a nos achegar a Deus em oração, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, medos e preocupações. Este não é apenas um convite a uma prática religiosa formal, mas um chamado a um encontro íntimo com o Pai Celestial, um momento de entrega, de confiança e de renovação espiritual. A oração, como nos ensina o exemplo de Davi, não é um monólogo vazio ou uma repetição de palavras decoradas. É um diálogo sincero com Deus, uma conversa franca e aberta em que expressamos nossos sentimentos mais profundos, nossas dúvidas, nossos anseios e nossas necessidades. É um ato de humildade em que reconhecemos nossa dependência de Deus e confessamos nossa incapacidade de lidar com as dificuldades da vida sem o seu auxílio. Neste momento, convido você a se unir a mim em oração, seguindo o exemplo de Davi, buscando em Deus o refúgio, a proteção e a paz que somente Ele pode oferecer. Que possamos, com corações contritos e mentes fortalecidas pela palavra, entregar nossas vidas ao Senhor, confiando plenamente em sua fidelidade e em seu amor incondicional. Que a experiência de Davi, no Salmo 3, nos inspire a buscar a Deus em todos os momentos, certos de que Ele ouve o nosso clamor e está sempre pronto a nos socorrer. Agora ore comigo. Senhor meu Deus, nos colocamos em Tua presença neste momento com corações contritos e gratos, reconhecendo a Tua soberania e o Teu infinito amor. Inspirados pelo exemplo de Davi no Salmo 3, que clamou a Ti, Senhor, em meio à angústia e encontrou refúgio em Tua presença, também nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, buscando o Teu consolo, a Tua proteção e a Tua paz. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nos sentimos cercados por adversidades, como se uma multidão de inimigos nos assediasse. As dificuldades da vida, as provações, os medos e as incertezas nos assaltam, tentando minar a nossa fé e abalar a nossa confiança no Senhor. Assim como Davi expressou sua angústia, também nós apresentamos diante do Senhor as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas preocupações. Ó Deus, o Senhor é o nosso escudo, a nossa glória e aquele que exalta as nossas cabeças. O Senhor
é o nosso refúgio seguro em meio à tempestade, a nossa fortaleza inabalável em tempos de aflição. Confiamos em tua proteção constante e em teu cuidado amoroso. Cremos que o Senhor ouve o nosso clamor e responde desde o seu santo monte, manifestando o seu poder e a sua misericórdia em nossas vidas. Assim como sustentou Davi em meio ao perigo, dando-lhe paz para dormir e acordar revigorado, também pedimos que nos conceda a tua paz, que excede todo entendimento. Que possamos descansar em tua providência, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada pode nos separar do teu amor. Senhor, fortalece a nossa fé para que, mesmo diante das maiores adversidades, possamos declarar com ousadia: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Que a nossa confiança no Senhor nos impulsione a clamar por tua intervenção, certos de que o Senhor fere os nossos inimigos e quebra os dentes dos ímpios. Reconhecemos, ó Deus, que a salvação vem unicamente do Senhor. Sobre o teu povo, sobre cada um de nós que busca ao Senhor com sinceridade, seja a tua bênção. Abençoa as nossas famílias, os nossos amigos, a nossa igreja e a nossa nação. Que a tua graça nos acompanhe em todos os momentos e que a tua presença nos guie em todos os nossos caminhos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina, agora e para todo o sempre. Amém. Se esta reflexão sobre o Salmo 3 tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o amor, a proteção e a soberania de Deus. Assim como Davi encontrou refúgio no Senhor em meio à sua angústia, muitas pessoas ao nosso redor também enfrentam lutas e provações. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de bênção, levando a palavra de Deus e o seu consolo a corações necessitados. Nos ajude a produzir frutos que glorifiquem ao Senhor e reflitam o amor de Cristo em nossas ações, impactando vidas com a mensagem transformadora do Evangelho. Que esta reflexão inspire outras vidas a se renderem a Jesus, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador, e a caminhar em obediência e fidelidade aos seus ensinamentos. Que a mensagem de confiança e esperança presente no Salmo 3 alcance aqueles que se sentem desamparados e os conduza à presença reconfortante de Deus. Nos ajude a alcançar ainda mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus, fortalecendo nossa comunidade de fé. Compartilhe esta mensagem e o link com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Reino de Deus, levando esperança, consolo e transformação a muitas vidas. Cada compartilhamento é uma semente plantada no coração de alguém que pode germinar e produzir frutos para a glória de Deus. Caso você tenha um pedido de oração, um testemunho de como esta mensagem impactou sua vida, ou simplesmente queira compartilhar seus pensamentos e reflexões, deixe seu comentário abaixo. Nosso corpo de pastores e obreiros se une em oração por você e caminhamos juntos nesta jornada de fé. Acreditamos no poder da oração em comunidade e no fortalecimento que encontramos uns nos outros. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, renove as suas forças e fortaleça a sua fé a cada dia. Amém.